Abramos no livro de Atos, novamente. Capítulo 5. Atos, capítulo 5. Vamos ler os versos 14 a 16. Atos 5. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Verso 15 destaca: para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Vamos ao texto paralelo, então, do ministério de Paulo, para estudarmos e meditarmos em mais esse paralelo juntos. Atos 19. Atos 19. Vamos ler desde o verso 11. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Vamos orar uma vez mais. Querido Pai, mais uma vez recorremos a Ti juntos, suplicando nova assistência e nova provisão do Senhor para mais esse tempo de comunhão. Habilita-nos, Senhor, para podermos compreender Tua palavra, recebê-la realmente, guardá-la em nossos corações, e que ela trace novos rumos, direções e caminhos na nossa relação com o Senhor, no que for necessário. Nos abrimos a Ti, Senhor. Fala aos Teus. Nós queremos Te ouvir. Em Teu precioso nome te pedimos. Amém. Irmãos, mais uma vez nós temos um paralelo impressionante. E desde já vamos nominar aqui qual é a ênfase que vamos dar a esse terceiro paralelo. Tanto Pedro como Paulo viveram uma vida, vamos chamá-la de sobrenaturalmente natural. Tanto Pedro como Paulo viveram uma vida sobrenaturalmente natural. Preciso testificar que essa expressão específica, sobrenaturalmente natural, foi uma frase que muito me impactou quando a ouvi de nosso irmão Stephen Cong. Certa vez perguntavam a ele sobre a vida cristã. E ele, de uma maneira tão simples como é sua característica no Senhor, deu essa definição sobre a vida cristã. Ele disse: a vida de um cristão, a vida cristã, é naturalmente sobrenatural.
É uma linda definição da vida cristã. Porque quando outros olham para um cristão, eles não veem nada mais do que uma pessoa comum, pelo lado de fora. Apenas um homem, apenas uma mulher, apenas um jovem. Mas o fato é que há um tesouro nos vasos de barro. E que então a nossa vida, sim, é natural, nós não somos anjos, somos homens e mulheres que vivem vida comum. Como diz Tiago sobre Elias, somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas por outro lado, há um tesouro sobrenatural nos nossos corações. O tesouro dos vasos de barro. Então vivemos vidas naturalmente sobrenaturais. E é claro que o oposto é verdade. Nossas vidas também são sobrenaturalmente naturais. Então aqui nós temos duas passagens, se você olhou com atenção, onde algo do ministério de Pedro e de Paulo é exposto, que mostra quão naturalmente, sobrenaturalmente, eles viviam suas vidas. Primeiro ali estava Pedro caminhando por aquelas ruas e leitos e macas de enfermos eram dispostos de tal forma que quando Pedro passasse, essa sua sombra fosse projetada sobre enfermos. E segundo o que lemos no verso seguinte, a sugestão parece muito óbvia, é que esses enfermos e endemoniados, inclusive, que eram trazidos da circunvizinhança, como diz o texto, eles eram então, diz aí no texto, todos curados. Digamos que, de certa forma, não havia uma percepção, um envolvimento claro de Pedro na própria situação. A sombra de Pedro projetada sobre alguns deles. Não diz que Pedro impôs a mão sobre eles, não diz que Pedro orou por eles, não diz que Pedro exorcizou os demônios nessa passagem, mas simplesmente que a sombra de Pedro era projetada em alguns desses enfermos ou endemoniados. Um relato muito impressionante. E depois nós temos Atos 19, que acabamos de ler. Outro relato não menos impressionante e não menos natural que o primeiro. Ali estava Paulo. Nós sabemos que ele é natural de Tarso, da Cilícia. Nós sabemos pela história, os eruditos vão nos dizer, que muito provavelmente o pai de Saulo criava as famosas cabras de Tarso. Era uma região muito própria para a criação de cabras, muito próspera, inclusive, nesse tipo de atividade agrícola e comercial, as peles de cabras. E Paulo provavelmente aprendeu o seu ofício do seu pai. Ele fabricava tendas. Então, muito provavelmente com o couro das cabras, já que era essa a atividade da região. E sem dúvida, Paulo tinha suas mãos calejadas. Não há ninguém que trabalhe com couro fazendo tendas que não tenha suas mãos calejadas. É um duro trabalho. Costurar, cortar, perfurar aquele couro. Então, assim Paulo aprendeu o seu ofício e assim trabalhava. O que nós vemos em Atos 19 é que lenços e aventais do seu trabalho comum. Paulo usava esses lenços e esses aventais para o seu trabalho. Então, é dito que esses lenços e aventais eram levados e eram postos diante de enfermos e essas enfermidades, então, eram curadas. E a mesma coisa com relação a endemoniados. Então, nós vemos outro claro paralelo. Essas duas vidas, desses dois despenseiros, vivendo, então, uma vida tão natural quanto sobrenatural. E essa é uma outra marca que deve caracterizar as nossas vidas cristãs. Somos pessoas comuns. Mas, amados irmãos, o sobrenatural da nossa relação com Cristo tem se evidenciado em nossas vidas? Claro que estamos usando esses textos como princípios. Nós não estamos dizendo que as mesmas coisas devem ocorrer conosco, com nossos lenços, com nossos aventais ou com a nossa sombra, no caso de Pedro. Mas estamos sim aplicando o princípio. Será que temos vivido vidas que de tal forma influenciam outros, que nós nem mesmo temos consciência de em que nível temos sido influência para essas determinadas pessoas? Creio que assim era com nos dois relatos que nós lemos, e assim deve ser conosco. Nosso Deus, na sua misericórdia,
oculta de nós, a influência que possamos ter em tantas outras vidas, para que então nós não sejamos pegos em laços de soberba, ou quem sabe até de autossuficiência, ou de acharmos que somos alguma coisa. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana, vai dizer Paulo. Então aí está esse terceiro elemento, um paralelo muito claro da vida dos dois, que destaca mais um aspecto essencial das nossas vidas cristãs. Nós deveríamos viver vidas tão simples, tão naturais, tão singelas, mas de tal forma tão sobrenaturais, tão intensas, tão profundas na relação de proximidade com o nosso Senhor, que então essa influência fosse um extravasar de nossas vidas para a bênção de outros. Nós vamos ver alguns textos em que isso é explicado de uma maneira muito clara, mas antes eu queria citar um versículo de Oséias para os irmãos. Oséias capítulo 14, verso 5, um verso bastante impressionante, que mostra que a nossa vida cristã, para que tenha esse efeito de influência sobre outros, ela tem que conter esse elemento de raízes profundas, de vida oculta, vida secreta diante do Senhor. Então, se você abrir aí em Oséias 14 e ler o versículo 5, ele diz assim: serei para Israel como orvalho. Oséias então está falando o nome do Senhor. Esse orvalho que desce do céu, fonte de toda a vida, é o próprio Deus para o seu povo. Então ele está dizendo: eu serei para Israel como o orvalho. Daí vai proceder a sua vida. Eu que rego Israel, eu que dou vida para o meu povo Israel. Serei para Israel como orvalho. Agora continue lendo o texto e você vai ver que lindo e que impressionante. Não existe nenhum catálogo botânico uma planta como essa que foi descrita aí. Porque é dito que esse Israel, então, esse povo do Senhor, ele floresceria como lírio. Então, digamos, da terra para cima, a simples e despretensiosa vida de fé. Isso, por um lado, é o cristão. Uma simples e despretensiosa vida de fé. O justo viverá da fé. Tão frágil. Isso é o que nós somos. Lírio, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo. As palavras do Senhor. Que sois vós, na palavra de Tiago? Vós sois como neblina que o vento dissipa. Não é assim? Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio. Tão singelo, tão delicado, tão frágil, mas por outro lado, tão lindo, não é? Tão branco, tão puro. Agora, essa planta na sua descrição continua assim: ele lançará raízes como cedro do Líbano. Então podemos imaginar essa planta, que interessante. É dito aí então na botânica que o cedro do Líbano, um cedro adulto, chega a ter 120 metros de raízes. Pode imaginar? É impossível que se derrube um cedro. Nenhuma tempestade, nenhum tufão vai arrancar um cedro. Derruba uma casa, mas não arranca um cedro. 120 metros de profundidade. Vida oculta. Raízes. Amados irmãos, parece que muitas vezes nossa vida com o Senhor se parece a um iceberg ao contrário. No iceberg, mais ou menos 1/7 da massa está visível, né? E 6/7 está oculto. Parece que nós vivemos uma vida de iceberg ao contrário. Nós temos 1/7 oculto e 6/7 aparentes. Somos muito aparecidos, né? Aparecidos e aparecidas, né? Como o Senhor quer realmente nos ensinar o segredo de uma vida secreta. Sabe, irmãos, o livro de Ruth? Só há 2 livros de mulheres na Bíblia, Ruth e Esther. O livro de Esther não menciona o nome de Deus em nenhuma passagem. Mas é um livro que tem a providência de Deus, a mão de Deus, os bastidores por todos os lados. E o livro de Esther não menciona a palavra amor em verbo. Então, em substantivo, perdão, apenas em verbo. Não menciona amor substantivo. Mas o amor está por todo o livro de Ruth.
É o livro da relação de Cristo com a igreja, Boaz e Ruth. No capítulo 1, Ruth é uma moabita. No capítulo 2, Ruth é uma segadora, quando entra nos campos de Boaz sem saber. No capítulo 3, ela é descrita como Ruth, sua serva. E no capítulo 4, ela é Ruth, a esposa. Ela começa de uma moabita e termina como esposa de Boaz. No capítulo 3, nós temos um cenário na eira. A eira é o cenário. Quando Ruth está na eira e Boaz está contente com a sua grande colheita, dormindo, sossegado no seu monte de grãos, é dito que Ruth chega de mansinho e lhe descobre os pés. E é dito que quando Ruth lhe descobre os pés, Boaz lhe mostra o rosto. Porque ele acorda e pergunta a ela: quem és tu? E ela responde: sou Ruth, sua serva. Esse é um princípio espiritual. Na nossa vida de relação com o Senhor, quando nós descobrimos os seus pés, isso fala de vida secreta aos pés do Senhor. Então nós temos uma recompensa. Quando nos mantemos aos pés do Senhor, o Senhor sempre nos mostra o seu rosto. Mas quando nós perdemos os pés do Senhor, nós perdemos o seu rosto. Então, amados irmãos, quando Paulo escreve aquele lindo texto, em 2 Coríntios capítulo 2, sobre fragrância, ele diz assim: nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Primeiro. Mas também ele diz: ele, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não é maravilhoso, amados irmãos? Assim nós devemos ser. Mas qual é a chave para que isso aconteça? Uma vida aos pés do Senhor. Amados irmãos, Maria de Betânia, é narrado nos evangelhos apenas 7 visitas do Senhor a Betânia. 7. É certo que o Senhor pode ter visitado Betânia mais vezes. Provavelmente até o fez. Mas os evangelistas, pelo Espírito Santo, registram 7 visitas. Na primeira visita, Maria está quedada, Lucas 10, 38 a 42. Maria de Betânia está quedada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, que também amava o Senhor, e podemos dizer tanto quanto Maria, ela está ocupada com 12 homens, com o Senhor 13, possivelmente, todos estavam lá, naquela casa, nessa família querida. Quem sabe o discurso do Senhor se alongando, a Maria sossegada e a Marta pensando: temos 13 bocas de homens para alimentar. E a minha irmã está lá, tranquila, nos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Então ela fica como que alterada nos seus sentimentos. E o texto é muito interessante, de Lucas 10, 38 a 42. Ela como que repreende o Senhor nas suas palavras. Porque ela diz assim: mestre, não te importas que eu fique aqui a servir sozinha? Você vê se não te importas? Como se ela estivesse dizendo: mestre, ou você está exagerando no sermão, não dando o tempo que eu preciso para fazer o almoço, né? Ou então você devia pelo menos chamar minha irmã para vir, aí o assunto é de homem, você e seus discípulos. Manda minha irmã para a cozinha para nós fazermos comida para vocês. Mestre, não te importas que eu fique aqui a servir sozinho? Então você se lembra o que o Senhor disse: Marta, Marta, tu andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Tua irmã escolheu a boa porção. Essa foi a palavra do Senhor. Não é exatamente melhor parte. É boa porção. E essa porção nunca lhe será tirada. Então Maria estava quedada aos pés do Senhor. Olha a história de Maria com os pés do Senhor. Perceba. Depois nós temos um segundo relato. Segunda visita do Senhor a Betânia. Lázaro está morto. O Senhor recebe a notícia que João capítulo 11, é a segunda visita.
o Senhor recebe a notícia que Lázaro, o amigo a quem ele ama, está doente. E o Senhor permanece no lugar onde está, você conhece a história, naturalmente falando, se atrasando para visitar o seu amigo, e quem sabe curar o seu amigo, né? Então o seu amigo morre. Quando o Senhor chega na aldeia de Betânia, ele já está enterrado e é um defunto de 4 dias, né? Aliás, Lázaro é uma figura muito interessante, é o amigo do Senhor, que o Senhor amava mudo, porque não tem nenhuma palavra de Lázaro nos evangelhos, né? Nada, nem uma palavrinha de Lázaro. Queríamos até ouvir a voz de Lázaro, mas não conseguimos, porque Lázaro não precisava falar. Nós conhecemos ex-marido, ex-esposas, ex-presidente, mas ex-defunto nenhum de nós conhece. E Lázaro era um ex-defunto. Então Lázaro, circulando pela rua, era um testemunho de quem era o seu Senhor, Senhor Jesus. Então quando Lázaro está no túmulo, Maria está chorando. E Nosso Senhor é avisado, e então vem até a aldeia de Betânia. O que acontece? Primeiro Marta vai até Jesus e tem aquele diálogo com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor fala sobre a ressurreição. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Marta é interessante, né? Ela cria no Jesus de ontem. Se estivesse aqui ontem, não teria morrido. E cria no Jesus do último dia. Mas não cria no Jesus de hoje. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Então o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. E então o Senhor, esse diálogo ocorre ali fora da aldeia. Marta vai encontrá-lo. E então o Senhor vem com Marta e vai chegando no lugar onde estavam pranteando Lázaro. E agora é a vez de Maria. E Maria vai de encontro ao Senhor e o que ela faz? Se lança aos pés do Senhor. Maria conhece esses pés. Se lança aos pés do Senhor. E o Senhor tem algumas palavras para Maria. E ele ressuscita Lázaro. Terceira visita. Está no capítulo seguinte, João 12. Sabe o que acontece ali? Nosso Senhor está sendo procurado como um bandido comum. Eles escrevem um edital e anunciam por toda a região que quem o visse o denunciasse, para que ele fosse preso, como caçando um bandido. E Nosso Senhor sabe que não era chegada ainda a sua hora, mas estava a 6 dias da sua hora, 6 dias da cruz. Então o que ele faz? Ele faz um pequeno retiro. Se você ler o final de João 11, você vai ver que ele vai, na geografia ali, ele vai a mais ou menos 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém, que é o deserto da Judéia, no deserto da Judéia. Uma cidadezinha, uma aldeiazinha chamada Efraim. E o Senhor faz um retiro de uns dias ali. Então, quando esse retiro, no tempo do Senhor, é concluído, então ele vai para Jerusalém. É sua última ida. E, antes de chegar em Jerusalém, ele vai para Betânia. Passa na aldeia de Betânia. E vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Lá está o Lázaro ressuscitado, e lá estão Maria e Marta. Então, há uma ceia que é preparada para o Senhor. Porque segundo o registro do capítulo 11, eles não tiveram nem tempo de agradecer ao Senhor por ter ressuscitado Lázaro. Porque o Senhor ressuscita Lázaro, pede que eles tirem as faixas dele e some. E se esconde. E no capítulo 12 ele aparece saindo do retiro de Efraim, ele vai para a casa de Betânia e lá existe uma ceia. O que acontece nessa ceia? Lá está Maria de novo. Maria toma o seu frasco, que em si já era precioso, era um frasco importado, de uma pedra chamada alabastron, que vinha do Egito, por isso o vaso de alabastro. E dentro havia um nardo que Marcos registra no Evangelho, no capítulo 14, que não era apenas precioso. Marcos usa a palavra preciosíssimo. Preciosíssimo. Que nós sabemos pela tradição, é algo tão lindo, amados irmãos, tão doce. Essas mulheres reservavam para o dia das suas núpcias. E quando iam para o quarto de núpcias com seus esposos, elas levavam o seu frascozinho pendurado normalmente em um colar.
E ali quebravam o vaso que tinha já o seu gargalo estriado, para que se quebrasse no lugar certo. Quebravam o vaso de alabastro e esparramavam o perfume pelos lençóis e pelo ambiente, para que eles tivessem uma linda noite de núpcias. Essa era a expectativa da noiva. E Maria tinha o seu frasco para esse dia. Quando o Senhor entra em Betânia, 6 dias antes do seu padecimento, sabe o que seus discípulos estavam fazendo poucos dias antes? Perguntando para o Senhor quem iria sentar à sua direita e à sua esquerda na glória. Eles não compreendiam nada sobre os sofrimentos e angústias do coração do Senhor. Porque você sabe que 6 dias depois desse evento que estamos citando, ele está no Getsêmani. E no Getsêmani ele diz: minha alma está profundamente angustiada. E você acha que 6 dias antes ele estava em profunda alegria? Você acha? Ele está indo a última vez para Jerusalém. E ele sabe o que ocorrerá lá. Mas nenhum dos seus discípulos pode entender e ler o coração do nosso Senhor. Mas Maria sim. Então ela toma o seu vaso de alabastro, quebra, e você tem que ler os relatos combinados de Mateus 26, Marcos 14 e João 12, para você não se confundir. Então você vai ver que a sequência parece muito clara ser assim. Nosso Senhor estava abaixado em uma mesa sem cadeiras, como usava naquele tempo, uma mesa a meia altura, onde eles debruçavam com o cotovelo assim e encolhiam as pernas para o lado. Assim eles reclinavam sobre a mesa. Maria possivelmente veio por trás do Nosso Senhor, quebrou o seu frasco de alabastro com nardo preciosíssimo e ungiu tanto a sua cabeça quanto os seus pés, nos relatos combinados. E então seca os seus pés com os seus cabelos. Quando ela quebra o vaso de alabastro com um nardo preciosíssimo, o que ela está dizendo para o Senhor sem nenhuma palavra? O que ela está dizendo? Pedro escreve assim em 1 Pedro 2: para nós ele é a preciosidade. É isso que Maria está dizendo. Tu és para mim, Senhor, único. Tu és a preciosidade, minha preciosidade. Quando ela unge a cabeça do Senhor, o que ela está dizendo? Tu és minha cabeça, meu Senhor. Quando ela unge seus pés, o que ela está dizendo? Aí está Maria aos pés do Senhor pela 3ª vez, na 3ª visita. Ela tem uma história com os pés do Senhor. Seu irmão no túmulo e ela aos pés do Senhor. Agora o Senhor na mesa e ela aos pés do Senhor. Porque na primeira visita lá está o Senhor ensinando e ela aos pés do Senhor. Então ela unge com esse nardo os seus pés. Ela amava esses pés. E o que ela está dizendo? Eu sou a tua serva. Só o servo se coloca aos pés. Eu sou a tua serva. E quando ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos, o que ela está dizendo? Segundo a Bíblia, amado irmão, Coríntios 11, diz claramente que o cabelo é glória da mulher. Então quando Maria enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, ela está dizendo: tu és digno de toda a glória. Digamos que ela coloca a sua glória aos pés do Senhor. Então, amados irmãos, sabe o que o relato te diz? Que quando Maria fez isso, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amados irmãos, sem dúvida, o lar de Betânia é uma figura da igreja. Se nós formos servos e servas que conhecem os pés do Senhor e que vivem essa intensa relação com Ele, estejamos certos, esse perfume encherá toda a casa e todos serão influenciados pela devoção ao Senhor, pelo amor ao Senhor, pela singularidade do Senhor. Robert Murray McCain,
um pregador escocês, partiu para o Senhor com 29 anos de idade. Foi um dos grandes pregadores da história da igreja, Robert Murray McCain. Ele escreveu assim em seu diário uma vez: nenhum homem pode ser um ministro fiel e fervoroso de Cristo enquanto ele não desistir inteiramente de atrair os ouvintes a si mesmo e buscar atraí-los somente a Cristo. Enquanto ele não estiver pregando somente por amor a Cristo. Esse tremendo pregador partiu para o Senhor com 29 anos de idade. Mas ele já conhecia o significado do que é ser para o Senhor e os pés do Senhor. Então, amados irmãos, qual é o segredo? Para que a casa do Senhor se encha do bálsamo, do perfume do bálsamo. Que cada uma das nossas vidas tenha uma história com os pés do Senhor. Uma história pessoal. Ninguém pode te colocar aos pés do Senhor. Você precisa encontrar os pés do Senhor e ali permanecer. Mas não há lugar mais seguro nesse universo. O lugar mais traiçoeiro desse universo são as nossas mãos. E o lugar mais seguro são os pés do nosso Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, se vamos a 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ver como Paulo registra isso nessas palavras tão preciosas. 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre que você ler em Cristo, lembre, em união com Cristo. Vida de união com Cristo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em cortejo triunfal. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou a fragrância que é conhecê-lo. Essa fragrância é conhecê-lo, é o seu conhecimento. Porque nós somos, para Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. E então essa pergunta: quem, porém, é suficiente? A ideia é qualificado, ou idôneo, compatível. Quem é suficiente, qualificado, idôneo para estas coisas? Que coisas? Ser um cheiro de morte para a morte para alguns e ser um aroma de vida para a vida para outros. Você percebe o significado disso, querido irmão? Nós estamos falando sobre viver uma vida naturalmente sobrenatural. Esse paralelo entre Pedro e Paulo. Esse terceiro item. Você percebe qual é a fonte dessa fragrância? A fragrância do seu conhecimento, a fragrância de conhecê-lo, da nossa relação de intimidade, de profundidade nele e com ele. Se isso é verdade, qual é o resultado? Cheiro de morte para a morte e aroma de vida para a vida. E a pergunta, profundamente sondadora: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Você percebe, irmão, que nós como cristãos temos um duplo aroma aí? A palavra cheiro é usada porque ela se refere, essa primeira, a um mau cheiro, seria um odor. E a segunda palavra usada é perfume, é olor. Em que sentido um cristão pode ser odor ou mau cheiro para outros? E em que sentido, esse aqui é fácil de sabermos, um cristão pode ser um olor ou um perfume para outros? Vou citar 2 exemplos para você, que me parecem muito interessantes no livro de Atos. Estevão, Pedro. Quando Estevão pregou o Evangelho, ele estava cheio da unção do Espírito Santo. Não houve nenhum
erro naquela palavra, nenhuma distorção, nenhuma falta de unção, muito pelo contrário. E quando Estevão pregou, o que aconteceu? É dito que os que ouviam rilhavam os dentes contra ele e se arremeteram sobre ele e o apedrejaram. O que Estevão foi ali para aqueles que ouviram o evangelho? Cheiro de morte para a morte. Ele disse: homens de dura cerviz e que sempre resistem ao Espírito Santo, tal como foram os vossos pais, incircuncisos de coração. Então, aquela luz do evangelho, da glória de Cristo na boca de Estevão, ungido pelo Espírito Santo, foi para eles juízo, condenação. Então, irmão, mantenhamos isso em nossos corações. Por um lado, nossas vidas têm que significar reprovação para o mundo. Do contrário, nós não somos qualificados, como Paulo disse aí, no sentido desse versículo. Nós estamos desqualificados. Porque a nossa vida, conduta, estilo de vida, enfim, convicções, não confrontam outros. Não reprovam outros, não significam reprovação para outros. Deixa eu contar uma outra história verdadeira. Um evangelista de 2 séculos passados, ele morava numa pequena cidade e ele ia frequentemente à sua barbearia. E barbearia naquele tempo, em particular, era um lugar horrível. Era um lugar onde se ouvia só coisas indecentes, onde os homens se encontravam, né? Então falavam de todo mundo, de todos, bobagens, piadas sujas, um ambiente muito ruim, as barbearias. E esse servo do Senhor ia à barbearia. E a sua história diz, o relato diz, que quando ele entrava nessa barbearia, simplesmente para fazer a sua barba, uma atitude muito simples, de um homem simples, quando ele entrava nessa barbearia, você podia ouvir até que ele saísse uma mosca voando. Todas as pessoas se calavam, porque se sentiam reprovadas pela vida santa que esse homem vivia entre esses outros. Cheiro de morte para a morte. Será que há esse aspecto de reprovação da vida, conduta, estilo de vida, do mundo em nossas vidas? Será que nos nossos ambientes, universidade, trabalho? Agora, irmão, sabe o que acontece quando esse perfume exala assim? Na verdade, é um duplo resultado. Porque os mesmos que sentem, que percebem a reprovação, entre eles mesmos, há aqueles que são ganhos pelo aroma de vida para a vida. E nós não sabemos quem são. Nunca saberemos. Essa é a parte dos mistérios de Deus. Então, muitas vezes, alguns que inicialmente se sentiram reprovados e condenados, foram exatamente por isso atraídos a Cristo. E os que inicialmente respiraram um cheiro de morte para a morte, passam a respirar um aroma de vida para a vida. E se rendem ao Senhor. Então, quando nós vemos a pregação de Pedro, o que nós vemos? Mesmo Espírito, mesma unção, mesmo Evangelho, mesma sabedoria e mesma graça. E quando Pedro prega, aroma de vida para a vida. 3.000 almas se converteram. Nenhum deles rilhou os dentes contra Pedro. Nenhum deles apedrejou Pedro. É dito que eles foram compungidos no seu coração. A ideia era de uma espada rasgando a carne. Ao ouvirem isso, compungiu-se-lhes o coração. E eles disseram: que faremos, irmãos? A pergunta que citamos na sessão anterior, vocês se lembram? Fizeram para Pedro também. Foi o primeiro que ouviu essa pergunta. Como, e agora, Pedro? Que faremos com isso que ouvimos? E Pedro disse: arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. E tivemos lá uma fila de 3.000 pessoas para serem batizadas. Aroma de vida para a vida. Quem é suficiente para essas coisas? Então, amados irmãos, aí está o terceiro paralelo. Nós fomos chamados para viver uma vida naturalmente sobrenatural. Porque é isso que nós somos, graças ao Senhor. Então, que haja em nós espaço aberto pelo nosso amado Senhor, para que realmente vivamos vidas aos seus pés. Nós, na verdade, não temos nem que qualificar esse perfume.
Será que aqui está sendo odor e ali está sendo olor? Nós não temos a menor preocupação. Quem qualifica isso é o Espírito Santo. Nós apenas vivemos nossa vida, me permita dizer assim, projetando a nossa sombra aqui e permitindo que os aventais sejam usados ali. Compreendeu? Hoje em dia você sabe o que tem sido feito aí na mídia, não é? O pregador sobe naquele púlpito assim, começa a falar todas aquelas coisas. E tem uns que tiram o lenço mesmo. Tira o lenço do paletó, limpa o suor assim e joga para o povo. Tem outros que jogam o paletó também. Não é assim? Essas coisas que vemos aí, não é? Parece, irmão, pelo texto de Atos 19, que Paulo não estava nem consciente. Acho que ele ia trabalhar no dia seguinte e falava, está faltando um avental aqui. Não é? E o avental tinha sido levado. E o avental era suficiente para curar enfermos, para expulsar demônios. E você viu o que diz o relato de Atos 19. 7 filhos de um judeu chamado Seva ficaram tão impressionados com isso, dizendo, aqui tem um poder que nós queremos para nós. Então nós sabemos que esse Paulo é um servo de Cristo e o que ele faz é em nome de Cristo. Então está muito fácil. Nós vamos expulsar demônio assim, eu te conjuro, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Que ignorância deles, né? E eles ouviram o que precisavam ouvir. Na verdade, aquele espírito imundo, aquele demônio, falou através do endemoniado, dizendo, eu conheço Jesus. Mas também ele disse, eu sei quem é Paulo. Que impressionante, irmãos. Então ele diz, mas vós, quem sois? Então é dito que esse endemoniado se arremete sobre eles, rasga a roupa deles, e eles saem desnudos, desesperados. Porque o nome de Jesus não é uma vara mágica, e nenhum servo que não seja qualificado pode realmente expressar esse poder e essa virtude derivada da relação com o Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, inclusive os demônios sabem, os que têm e os que não têm essa realidade. Eu sei quem é Paulo. E como que Paulo se descreve? Nós somos fracos nele. Por outro lado, em mim, Cristo fala. Eu sei que de mim mesmo eu nada sou, porém Cristo é tudo. Que paradoxo mais maravilhoso é a vida cristã. Então, irmãos, que o Senhor nos fale também nesse assunto. E peçamos ao Senhor que nos auxilie quanto a esse apurar dessa fragrância. Mas o belo nisso tudo é que realmente nós não temos que nos ocupar da fragrância. Nós temos que nos ocupar da fonte da fragrância. Se estamos aos pés do Senhor, a fragrância é inevitável. Louvado seja o Senhor por isso. Então, vamos para a quarta marca. Quarto paralelo. Atos 9. Primeiro, então, uma passagem sobre Pedro agora. Atos 9. Vamos ler do verso 36. Gostaria muito que você prestasse atenção nesse lindo relato. Atos 9, 36. Aqui então a história é com Pedro primeiro. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Então essa discípula se chama Tabita no aramaico e Dorcas no grego. As duas línguas eram faladas, né? Então a mesma Tabita é a Dorcas e os dois nomes, Tabita no aramaico e grego e Dorcas no grego, tem um significado muito bonito. Gazela. E segundo Abacuque, capítulo 3, gazela é uma figura de vida nos planos altos. Vida nos lugares elevados. Dorcas, a gazela, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida, cidade vizinha,
era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Antes de comentarmos qualquer coisa sobre esse texto, vamos ver o paralelo agora, então, no ministério de Paulo. Vamos a Atos capítulo 20. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, esse nome significa feliz, estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amados irmãos, aí estão 2 textos imensamente semelhantes e paralelos mais uma vez. Como vamos denominar esse quarto paralelo aí? Tanto Pedro quanto Paulo, bons dispenseiros da graça de Deus, venceram a morte na comunhão. Amados irmãos, quantas vezes nós nem mesmo percebemos a morte entrando na comunhão? Desavenças entre irmãos, discórdias, disputas, presunção, ciúmes, quantas coisas. Morte entrando na comunhão. Nós temos responsabilidade diante do Senhor, particularmente os irmãos e irmãs mais velhos e mais experientes no Senhor. Deveriam ser os primeiros a detectar morte na comunhão. Você vê que as 2 situações são dramáticas. Nós temos uma viúva chamada Dorcas, que vivia uma vida preciosa naquela cidadezinha de Jope, servindo aos santos, e especialmente às viúvas, com seu trabalho. E então o que acontece? A morte entra na comunhão, para de algum modo obscurecer o testemunho e o serviço do Senhor. Se não fosse assim, Dorcas não seria ressuscitada. Então eu creio que a ressurreição de Dorcas é uma prova de que essa morte entrou na comunhão. Porque é claro, o Senhor leva os seus servos para si. Isso é um fato, não é? Mas Dorcas foi ressuscitada pela intervenção de Pedro. Então nós não estamos vendo aí uma coisa comum ou adequada naquele tempo e naquele momento. Compreendeu? Do contrário, Dorcas não seria ressuscitada. Ela estaria muito bem com o Senhor. Não é? A mesma coisa Eutico. Se era também um entre os irmãos, participando dessa reunião, onde Paulo alongou seu discurso, ele cai e morre, ele está com o Senhor. Mas a mesma coisa aconteceu. Paulo então se inclina sobre ele foi levantado morto, como diz o texto. Nós não temos aí um desmaio, não, né?
Dorcas morreu, Eutico morreu. E os dois foram ressuscitados. Ou seja, o princípio é: a morte foi vencida na comunhão. Eles detectaram, venceram a morte na comunhão. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o quanto o inimigo lança uma sombra de morte na comunhão. Ele faz isso de muitas maneiras. Despertando, gostaria de repetir isso, disputas, contendas, suspeitas malignas. Como isso ocorre na casa de Deus? Suspeitas malignas, não é? Morte na comunhão. Graças ao Senhor por esses dois dispenseiros, que detectaram a morte na comunhão, mas não só isso. Eles venceram a morte na comunhão. Gostaria de aplicar isso de uma maneira também simples, mas talvez muito útil para nós. Vamos pensar em reuniões da igreja. Amados irmãos, nós já estamos suficientemente claros que quando algo que conta para Deus, que tem valor para Deus, está acontecendo em uma determinada assembleia, isso vale até para um indivíduo, vale para um casamento, vale para uma família, em todos os níveis. Nós vamos pensar numa assembleia. Algo que tem valor para o Senhor está acontecendo nessa assembleia. Despertamento espiritual, vidas sendo ganhas, pessoas se reconsagrando, arrependimentos genuínos, coisas maravilhosas. E algo de valor para o Senhor está ocorrendo. O inimigo sempre se levantará. Ele buscará lançar sombra de morte na comunhão. Divisões, ciúmes, contendas, disputas, suspeitas malignas e etc. O inimigo de Deus e nosso inimigo tem uma mala de cunhas. Ele é especialista em colocar cunhas nos relacionamentos. Basta uma suspeita maligna para que ele fomente essa suspeita e ponha a sua cunha e quebre a comunhão no corpo de Cristo. Como isso se chama? Morte na comunhão. O curso de uma reunião, de uma assembleia qualquer, uma assembleia local. Será que temos detectado morte na comunhão? Quantas vezes o inimigo se levanta no partir do pão, porque ele quer lançar morte na comunhão e tornar aquilo apenas uma celebração, sem nenhuma realidade espiritual, desviando nossos corações, desvirtuando o sentido, ofuscando a realidade espiritual, às vezes levantando, que seja de irmãos ou irmãs mais novos, inocentemente, na maioria das vezes, mas não importa, ele o faz. A inocência não justifica. Então, através de um canal aqui ou ali, desvirtua o foco, a linha e o fluir da reunião. Uma oração descontrolada, desordenada, uma palavra fora do fluir e da direção do Espírito. Sempre o inimigo estará atento. Ele não cochila, irmão, com relação ao testemunho do Senhor. Ele sempre estará pronto para lançar morte na comunhão. E no compartilhar da palavra, quando a palavra é aberta para compartilhamento, quão sensíveis precisamos ser. Quantas vezes entra de novo a morte na comunhão, não é? Então, esse é o quarto paralelo. Você se lembra o princípio do Nazireu na Bíblia? Em Números capítulo 6? É muito interessante. É dito que, dentre outras coisas, o Nazireu não devia tocar em cadáver, em corpo morto. Você se lembra? Sem dúvida há um princípio. Assim como aquele crescer o cabelo fala de outro princípio, né? Ligado à consagração. Sansão era um Nazireu. Quando ele teve a sua cabeleira raspada, você se lembra que os seus olhos foram vazados. Esses fatos estão interligados. Cabeleira raspada fala na perda do nazireado, claro, né? Perda da consagração. Seus olhos foram vazados quando se perde a consagração, tipificada por aquela cabeleira, naquele caso do Nazireu, do Velho Testamento. Quando se perde a consagração, se perde a visão. Visão espiritual é consequência de consagração. E ele foi amarrado em um moinho, no cárcere, fazendo um trabalho de mula, que era
arriada ali, amarrada para moer o grão, rodando em círculos, né? Fazendo um trabalho de mula. Ou seja, Sansão passou a girar em círculos sem propósito. Perda da consagração, perda da visão, perda do propósito, ou da vocação. Então o nazireu, ele não podia tocar o corpo morto. Por quê? Parece que há outro princípio aí. Nós temos que ser tão cautelosos, queridos irmãos, quando tocamos morte, seja na comunhão, seja na vida de qualquer irmão ou irmã. Porque qual é a tendência? Se nós não tivermos em nós vida vigorosa no Senhor, então a vida não irá suplantar a morte. Ao invés dessa vida suplantar a morte, é a morte que vai obscurecer a vida. Tome muito cuidado quando você estiver buscando dar suporte a pessoas deprimidas. Elas precisam muito de suporte, de intercessão, de ajuda, da palavra do Senhor. É o que elas precisam, não precisa de nada mais. Não precisa de ajuda psicológica em si, não é? Se precisa de ajuda psicológica, então que procure os próprios para isso. Mas na casa de Deus, nós não somos vocacionados para dar ajuda psicológica, né? A nossa ajuda psicológica, entre aspas, é a palavra de Deus, viva e eficaz, né? Então, quando nós estamos tratando com esses casos, que tomemos muito cuidado, porque a tendência é a morte suplantar a vida. E ao invés de liberarmos vida, nós absorvemos morte. Então temos que ser muito cuidadosos. O Senhor também nos ajude nesse princípio aí, esse quarto paralelo. E vamos para o último, para nós concluirmos. Mais dois textos, um de Pedro e outro de Paulo. Atos 12, vamos ler de 1 a 8. Atos 12, de 1 a 8. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Eram os dias dos mais ásperos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Esse Pedro devia ser muito perigoso. Para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. Que linda frase, né? Você estaria dormindo, irmão? Quem sabe tentando pregar para as guardas, para ver se convertia e abrir a porta para você, né? Pedro dormia entre 2 soldados. Olha o lugar de dormir que Pedro foi encontrar. Acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue. Pedro na prisão, condenado à morte, e havia oração incessante da igreja a favor dele. O que Pedro conheceu aqui numa experiência muito gráfica e literal? Então vamos chamar esse quinto paralelo do ministério de Pedro e Paulo aqui em Atos, de conheceram o poder da sua ressurreição. Paulo usa essa frase em Filipenses 3, você se lembra? Ele diz: para o conhecer, se referindo ao seu Senhor, nosso Senhor, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Então está aqui numa experiência literal, inclusive, o que significa esse poder da sua ressurreição. Agora vamos ver um texto paralelo no ministério de Paulo agora. Atos 14. Atos 14.
Vamos ver deste o verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você está vendo aí a situação paralela com Paulo. Paulo então é assediado por esses judeus, apedrejado, dado como morto. E é bom lembrar que os judeus eram especialistas em apedrejar. Acho que algo que eles nunca teriam dúvida é que se eles concluíram o serviço ou não, né? Porque isso era uma prática deles. Então Paulo foi dado como morto, depois de apedrejado pelos judeus. Nós entendemos que realmente Paulo morreu. Então diz que rodearam os discípulos, o rodearam, ele levantou-se e entrou na cidade. Como isso se chama? O poder da sua ressurreição. Agora vamos ver um pouquinho do que ele diz sobre isso. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1, para compreendermos mais esse último paralelo. Vamos ver desde o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. A palavra que ele usa aqui é paraclesis, de onde é derivado o nome paráclito, como usamos em português, né? Se referindo ao Espírito Santo, paracaleu. O Deus de toda paraclesis, toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados, ou consolados, de novo é a palavra aqui, por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Tocamos no princípio envolvido nesse versículo 6, na primeira sessão, vocês se lembram? Quando lemos Filipenses 1, para o vosso progresso e gozo na fé. Como Paulo entendia ser seu ministério, né? Aqui ele está dizendo, toda a tribulação que eu passo, nós passamos, se referindo a ele e os seus companheiros mais próximos, né? É para o vosso conforto. E todo conforto que nós recebemos, consolação de Cristo, também é para o vosso conforto. Ou seja, tudo que nós vivenciamos, nós não vivenciamos para nós, nós vivenciamos para vós. Que preciosa vida, que precioso serviço. Vamos seguir. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, também o sereis da consolação. Agora preste atenção nos versos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para quê? Talvez que não é algo que tem uma finalidade em si negativa. Tivemos uma sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, claro, irmão, Paulo está se referindo ao poder de Cristo, ressurreição. Poder da ressurreição de Cristo experimentada no ministério de Paulo. O que ele chama de sentença de morte? Há uma tradução alternativa, que se você pesquisar e estudar, vai ver que reflete bem o sentido do grego. E diz assim: nós estamos certos ou seguros que Deus está decidido a tratar conosco. Aqui na versão que eu estou lendo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Então, em outras palavras, Deus está decidido a tratar conosco. Tratar conosco em que sentido?
no sentido de que não confiemos mais em nós. Você está vendo a primeira frase aí depois? Não confiemos em nós. Notou essa frase aí? Irmão, essa aí é a base de toda a nossa ineficácia no serviço cristão. É o quanto nós confiamos em nós. Inclusive no depósito que temos no Senhor. Inclusive na experiência que temos no Senhor. Nosso know-how espiritual. Não é? E o resultado disso? Nada. Inutilidade. Quanto da chamada obra de Deus tem sido feita na energia da carne. Então Paulo está dizendo, Deus tomou uma decisão. Ele vai tratar conosco. Ele está dizendo. E vamos lembrar, esse conosco se refere a ele e os seus companheiros mais imediatos. Agora, irmãos, que tenhamos ânsia nos nossos corações de pedir o mesmo ao nosso Senhor. Senhor, não detenha sua mão de minha vida. Não se deixe levar pelos meus trejeitos, pelos meus joguinhos, pelas minhas barganhas, pela minha malandragem. Senhor, não se deixe levar. Mantenha sua mão sobre mim. Então Paulo diz, Deus está decidido a tratar conosco. Que bendito tratamento, porque ele explicou qual é. Para que não confiemos em nós. E nós confiamos em nós. Irmão, se o Senhor nos tem dado a graça de ter recebido em tantos anos, isso é a experiência de tantos irmãos aqui, graças ao Senhor, ter recebido o depósito do Senhor, da palavra, de livros espirituais, tantos anos andando com o Senhor, que sejamos cuidadosos. O depósito espiritual não é garantia de utilidade no serviço ao Senhor. Se o Senhor não puder reutilizar esse depósito, se esse vaso não tiver fresta, então a fragrância não pode exalar. Sabe o que diz o Salmo 129, verso 3? Sobre o meu lombo lavraram os aradores. Nele fizeram longos sulcos. Nunca poderemos ter uma vida frutífera se tivermos lombos inteiros, espiritualmente falando. No caso de Paulo, esses lombos eram feridos, inclusive no sentido literal. Inclusive. E nós admiramos muito isso, não sei quanto a você. Mas para mim, querido irmão, isso é uma fonte de admiração. Ele escreve em 2 Coríntios 11 assim, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 195 chibatadas. E ele diz mais, 3 vezes fui fustigado com varas. E uma vez apedrejado. Isso significa que se Paulo estivesse aqui entre nós hoje e nos mostrasse as suas costas, nós íamos ver uma coisa horrível. Um homem rasgado de todos os lados. E as suas costas cheias de cicatrizes. Por isso ele escreve aos Gálatas assim, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esse era o motivo da fragrância exalar da vida de Paulo. Agora você compreende que esse é um princípio espiritual, não é? Você não precisa necessariamente ter as suas costas rasgadas pelo nome de Cristo. Você pode ter. Se o Senhor tardar, quem sabe algum de nós terá. Mas o que importa aqui é o princípio espiritual. Se o Senhor não encontrar caminho para fazer frestas no nosso homem exterior, nunca o nosso homem interior vai se manifestar. E sabe, irmão, confiar no depósito, confiar na experiência, confiar nos recursos naturais e próprios, seja lá o que for, é uma tragédia no nosso serviço ao Senhor. Se o Espírito Santo não puder, vou repetir isso, vivificar o Logos, isso não tem nenhum valor. As nossas experiências, estritamente falando, só têm valor para nós. Por isso são pessoais. Elas só podem ter valor para outros se o Espírito Santo encontrar caminho através de nós nessas experiências. Você compreendeu a diferença entre uma coisa e outra? Nunca achemos que trabalho da cruz é sofrimento. Esqueça isso, amado irmão.
Porque a cruz, o trabalho da cruz em nós, tem um grande C na frente. E a maior parte dos nossos sofrimentos, se não todos, não tem C. Não é? Nós simplesmente sofremos, porque viver é sofrer. E é por isso que alguns, quanto mais sofrem, piores ficam, e não melhores. Ou isso não é verdade? Se sofrimento tivesse efeito purificador, o mundo estaria puro, irmãos. Sofrimento não tem efeito purificador. Sofrimento pode ter efeito amargurador. Mais ressentimento, mais senso de vingança, mais tudo que é ruim. Então, o que significa o trabalho da cruz? O trabalho da cruz significa o trabalho de Deus, providência, e o trabalho de Deus pela palavra. Quando Deus arranja circunstâncias, Ele sempre arranja todos os dias. E as situações implicam em sofrimentos em diversos níveis. Aqui ou ali, dores, perdas, tribulações, provações, privações. Você vê? Quando Deus arranja essas coisas na sua providência, se nós não nos ajoelhamos, para usar uma linguagem aqui de Watchman, se referindo a Madame Guyon, tão conhecida Madame Guyon, ele dizia: precisamos aprender a nos ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco. Viu a diferença onde está? Então, se nós estamos numa situação de sofrimento, e temos muitas, e nós então ajoelhamos, nos dobramos e beijamos a mão que trata conosco, e dizemos: fala, que teu servo ouve. Então, sim. Então, o Senhor usa o sofrimento como parte do trabalho da cruz em nós. É muito diferente, irmão, uma coisa da outra. Então, o que determina se sofrimento é parte do trabalho da cruz em nós ou não, é a nossa reação diante do sofrimento. Compreendeu? A mesma coisa vale para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus tivesse uma atitude, um efeito compulsório, a igreja já estaria gloriosa. Não é? Porque Deus nos tem dado a sua palavra. Se ela tivesse um efeito de rolo compressor nas nossas vidas, um efeito compulsório, a igreja já estaria transformada e gloriosa. Porque a palavra de Deus não tem, muitas vezes, o efeito que ela poderia ter em nossas vidas. Qual é a explicação? Hebreus 4:2. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada, acompanhada com a fé naqueles que ouviram. Importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, ouvir a palavra simplesmente não é trabalho da cruz em nós. A nossa reação à palavra é trabalho da cruz em nós. Temos que dizer: sim, Senhor. O que o Senhor diz a respeito de ti e de mim é a verdade. Então nós somos rasgados pela espada, pela faca, na verdade lá é faca, em Hebreus 4 não é espada, não é instrumento de guerreiro, é instrumento de sacerdote. A adaga viva e eficaz, que penetra até dividir alma e espírito e sondar o coração. Mas nós temos que dizer sim à palavra do Senhor. Porque nós podemos dizer não à palavra do Senhor. Pedro não disse? Não, Senhor. E a geração no deserto prostrou-se no deserto depois de 40 anos de caminhada. Por quê? Porque a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Porque não foi misturada com a fé. Percebeu, irmão? Porque esse ser antes do trabalho da cruz, se nós respondemos ao sofrimento dizendo: fala, Senhor, o que o Senhor quer me falar, Senhor? O problema não é o outro, o fulano, o ciclano, o betrano, ninguém me entende. Não é isso? E é por aí que nós vamos, a maioria das vezes. Não é verdade? Ao invés de nos voltarmos aos pés do Senhor e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. E quando ouvimos a palavra do Senhor, a mesma coisa. Penetra meu coração com a tua palavra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Isso vai determinar se o trabalho da cruz está ocorrendo em nós ou não. Então, irmãos, sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Sabe, amados irmãos, nós vamos encontrar nos escritos desses irmãos mais recentes, você não vai ver isso nos irmãos mais do passado,
mas só do passado recente, é que você vai encontrar essa expressão, poder da sua ressurreição. Então você vai encontrar isso nos escritos de Watchman Nee, nos escritos de Aspen Lewis, nos escritos de Austin Sparks e alguns outros. Trabalho da cruz em nós. Porque não estamos se referindo à obra da cruz do Senhor Jesus. Está se referindo ao trabalho da cruz em nós. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E quando esse assunto do trabalho da cruz é abordado, você sempre vai achar essa frase: o poder da sua ressurreição. Então, para que isso não fique aí suspenso no ar e não saibamos o que é isso, que o Senhor nos ajude a compreender através desses textos e palavras que compartilhamos relacionados a esse quinto elemento. O que é experimentar o poder da sua ressurreição? É quando nós estamos experimentando diante do Senhor a quebra dos nossos recursos. Somos fracos nele, lembre-se disso. O Senhor não pode, não quer usar nada daquilo que é simplesmente natural em nós. Nada. Nada. Até aquilo que Ele nos concede em termos de dons espirituais tem que passar pela cruz. Talvez o exemplo mais claro seja Isaac. Isaac é o dom espiritual de Deus para Abraão. Teve que ir para o altar para que pudesse ter qualquer utilidade. Então, amados irmãos, isso é o poder da sua ressurreição. Nossos talentos não são necessários no reino de Deus. Nossa sabedoria, muito menos. Nosso conhecimento, nossa oratória, nosso poder de convencimento, nossa disposição, nosso voluntarismo, nada é necessário no reino de Deus. A cruz precisa trabalhar fundo, a navalha tem que rasgar a carne. Do contrário, a vida não pode fluir. Agora, o que há de maravilhoso nisso é que aquilo que o Senhor concede em termos de talentos naturais, que naturalmente falando, então, não são úteis no reino de Deus, quando o Senhor encontra caminho para trabalhar a cruz em nós, então sim. Ele santifica o talento natural. Então aí sim, isso pode cooperar no reino de Deus. Assim como acontece com dinheiro. Quem disse que naturalmente falando, nosso Deus precisa de dinheiro para qualquer coisa no seu reino? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele faz todas as coisas sem dinheiro nenhum. Não é? No entanto, a Bíblia nos ensina que esse mamon da iniquidade, ele pode e deve ser tornado útil, santificado para o uso no reino de Deus. Não é? Mesmo princípio vale. Não é assim? Bhakti Singh, certa vez, ele estava exercendo seu serviço na Índia e eles recebiam missionários estrangeiros para pregar o evangelho na Índia. E a Índia passou por um avivamento espiritual de 5 anos seguidos. Imagina o que aconteceu lá. De 1934 a 1938. 5 anos de avivamento espiritual. Bhakti Singh era um jovem ainda nessa época. E uma vez ele estava numa viagem ao Canadá e encontrou alguns missionários que iam enviados à Índia para pregar o evangelho ali. E fizeram uma pergunta para ele sobre a atuação dos missionários na Índia. Bhakti Singh respondeu assim: nós não precisamos mais dos seus missionários. Vocês, quando vão à Índia, dependem de patrocínios e promoções. Nós, na Índia, aprendemos a contar somente com o Senhor Jesus e descobrimos que Ele é suficiente. Quando vocês enviam missionários para a Índia, eles pregam o evangelho olhando nos seus relógios. Em 45 minutos, eles têm que terminar a sua mensagem. Nós, na Índia, nos reunimos durante 5 a 6 horas em campos abertos. 8, 10 mil pessoas para adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Não precisamos mais dos seus missionários. Amados irmãos, isso significa o poder da sua ressurreição. Se nós não tivermos de novo, queira o Senhor antes que Ele venha, um sopro vivificador do Espírito Santo nas nossas vidas e nas assembleias do Senhor, o que será de nós? Nós temos sido tão fracos, não é, amados irmãos? Parece que aquela palavra, a Filadélfia, realmente se aplica tanto a nós, não é? Mas não é no aspecto positivo, não. Nós somos Filadélfia, a Filadélfia louvada por Deus. Mas acho que devíamos atentar mais para o aspecto negativo ali.
quando o Senhor diz assim: tu tens pouca força. Isso caracteriza a igreja dos nossos dias. Nós temos tido muita pouca força nele, porque nós não temos sido fracos nele, compreende? Nós temos sido muito fortes, e o problema do Senhor é a nossa força, e a vantagem do Senhor é a nossa fraqueza, porque isso realmente nos ensina o que é o poder da sua ressurreição. Então, queridos irmãos, esses são 5 paralelos da vida desses 2 dispenseiros. Sem dúvida, contém 5 lições muito importantes. Por favor, te peço humildemente, não lance essas anotações na sua gaveta. Gaveta não frutifica. Pegue as suas anotações e vá para o teu jardim de oração. E jogue essas sementes no teu jardim de oração, para que possa frutificar para o louvor da glória do nome do Senhor. Que possamos ser fragrância para Ele. Temos tido sim pouca força, mas pela misericórdia do nosso Senhor, nós não temos negado o seu nome. E também pela sua misericórdia, Ele tem mantido uma porta aberta diante de nós, não é verdade? Gostaria de terminar aqui, e até me lembrei disso agora mesmo, e vou terminar com isso. Você ouviu esse texto de Amós 8:11, que foi lido no início? Deixa eu te falar uma coisa sobre ele. Ele é um texto que tem ênfase de juízo. Leia o 10 e você vai ver. Então, cuidado, não tire versículos de contexto. Quando o Senhor falou para Laodiceia assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para uma igreja. E às vezes esse versículo é extraído daí e é usado para pregar o evangelho para ímpios, não é? Quem ouvir a minha voz, eu estou à porta e bato, tudo bem, você pode usar e pode pregar o evangelho para os ímpios com esse versículo, só depois pega esse versículo e ponha no lugar dele, porque o Senhor está falando para a igreja. Compreendeu o que eu quero dizer? Mesma coisa, Amós 8:11. Porque se você ler o 10 e o contexto todo do capítulo 8, você vai ver que o Senhor está julgando o seu povo. Porque o seu povo estava cultuando o deus Moloque, a estrela Renfã, está lá no capítulo 5 de Amós. Aqueles deuses que eles cultivaram no deserto. E o Senhor os julga, por isso julgou no deserto e julga agora, dizendo: vocês fazem o mesmo que vossos pais fizeram, com o deus Moloque, com a estrela Renfã. Veja Amós 5. Então, o que ele diz no capítulo 8, desse verso 11 que foi lido aqui? Eis que vem dias em que eu enviarei fome, mas não de pão, e sede, mas não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por quê? Porque ele retiraria as palavras dele do meio do seu povo. Esse é o contexto de Amós. Então, bem, nós podemos nos alegrar com Amós 11, tirando ele do contexto. Que o Senhor está enviando dias para nós, amém, que são dias em que tem havido muita sede, tem havido muita busca pela palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu tenho servido o Senhor há 40 anos e preciso dizer aos irmãos que nesses 5 anos isso tem sido muito diferente. Tem havido uma busca pela palavra do Senhor, pela comunhão com o Senhor, por renovo espiritual, tal qual, no meu caso, não o vejo há 40 anos. Isso é uma grande bênção. Me parece, amados irmãos, que é um último movimento de amor do Senhor, do seu trono, em direção à sua igreja. Um último movimento de amor, antes que ele venha. Ele está fazendo o último movimento e nos chamando: vem, vem, vocês são meus. Não há outro tesouro para vocês que não seja eu. Eu sou o manancial de águas vivas. Desistam das cisternas rotas. É isso que ele tem nos falado de modo geral, não é assim? E graças ao Senhor, isso é despertamento espiritual. Mas vamos lembrar, irmão, uma das formas do Senhor julgar um povo indolente, que negligencia sua palavra, que ouve a sua palavra só como música para os ouvidos, não é? Como era no tempo do Senhor. Vós sois como meninos que gritam: vocês tocaram flauta e nós não dançamos. Lembra o Senhor falando? Se nós temos esse coração, o que o Senhor faz? Amós 8:11.
Eu retirarei de vocês a minha palavra, e vocês terão fome dela, e terão sede dela, mas não a acharão. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nos nossos dias nós possamos dizer: Senhor, por tua infinita graça, nós temos encontrado a tua palavra. E o Senhor tem nos dado sede dela e fome dela, e tem matado a nossa sede, com teu pão e com a tua água. Irmãos, que essa porta aberta que ninguém pode fechar, seja mantida diante de nós. Porque os irmãos podem imaginar o que seria de nós, se o Senhor tardar, que dias nós viveremos. Olha para o lado, irmão, aí fora. Nós estamos vivendo uma coisa horrível. Uma boca de blasfêmia se abriu na terra contra o trono de Deus. Está dizendo para ele: não te conhecemos, não te queremos. Retire-se e deixe-nos viver nossa própria vida, a nossa maneira. Sabe o que a psicologia está dizendo hoje? A psicologia acadêmica, natural, que ensina nos consultórios? Você precisa encontrar a sua verdade. Cada um tem uma verdade. Encontre sua verdade e não permita que ninguém te impeça de encontrar sua verdade. E viva de acordo com ela. Se alimente como quiser, vista como quiser, pratique sexo como quiser. Você tem a sua verdade. Encontre-se uma boca de blasfêmia contra o trono de Deus, contra a glória de Deus. Quando uma civilização chega a esse ponto, como é o caso da nossa, sabe qual é o fim, o resultado? Juízo. Nós estamos às portas desse juízo. Em breve, amados irmãos, ele vai se tornar evidente. Mas o que nós estamos aguardando? Esse juízo? Nós, no nosso caso? Não. É tão lindo você ler Apocalipse com cuidado. Apocalipse 19 tem duas ceias. Duas ceias em Apocalipse 19. Uma é a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A outra é a grande ceia, onde os abutres comem a carne dos poderosos. Duas ceias. Uma é o que ocorrerá com o mundo, a outra é o que ocorrerá com a igreja. Nós estamos aguardando a ceia das bodas do Cordeiro. Que o Senhor mantenha o nosso coração fiel, irmão. Se não me engano, foi Jespen Lewis quem escreveu um cântico muito lindo sobre a vinda do Senhor, algo que ela tinha tão forte no seu coração. Jespen Lewis, uma das estrofes diz assim: que importa o mundo conturbado de tristeza e dor, se o conflito aqui na terra já está a terminar, e o príncipe da vida dará prêmio ao vencedor. Fique firme, eu voltarei. Graças ao Senhor. Vamos orar. Amado Pai Celestial, encomendamos as Tuas mãos, a Tua graça, a Tua palavra e essa comunhão dessa tarde. Senhor, por Tua misericórdia, continua falando ao nosso coração. Desperta-nos, Senhor, de qualquer letargia, de qualquer mornidão, de qualquer indiferença, de qualquer falta de arrependimento. Ajuda-nos, Senhor. Vem onde nós estamos, na Tua condescendência para conosco, mas não para ficar aqui no nosso nível, mas para nos elevar até onde o Senhor está. Assim te pedimos, Senhor. Retira-nos de qualquer estado que não confere com Teu coração. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor renove a cada manhã, nos nossos corações, um profundo maranata. Porque, Senhor, realmente, nossa expectativa não é nem mesmo que nós vivamos um avivamento espiritual nessa terra. Mais que isso, nós queremos viver essa realidade última e final, de entrarmos todos na ceia das bodas do Cordeiro. Ó noivo celestial, apressa-te, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia dessa geração pervertida e corrupta. Ó Senhor, sustenta o testemunho da Tua igreja nesses dias do fim. Queremos realmente viver como luzeiros nesse mundo. Desperta-nos, Senhor, para Ti. Recupera nossas afeições, recupera a nossa devoção, Senhor. Sê para nós único, precioso, como és em Ti mesmo. Assim te pedimos, agradecidos, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus. Amém.